É, Pode fazer hoje e amanhã. o meu é hoje? Não, você pode escolher os dias para fazer. Tipo assim, você pode fazer a partir de hoje, das 2 horas da tarde, até amanhã, às 10 horas, entendeu? Então você Ai, pode, tipo, provar entre esses horários. alguém me perguntou, não vou lembrar agora, porque tanta mensagem que eu recebo, alguém me perguntou da matéria, são os últimos tópicos, as relações ecológicas, tá? Na minha prova. Bem fácil, bem tranquilo. Dá para gabaritar. Estou esperando ver se entra mais, tá? Alguém? Às vezes o pessoal, vocês estavam na aula de história, Sim. às vezes atrasa um pouquinho aí para entrar, né? São 23, faltando um monte. Pelo menos uns 6, né? Que normalmente entram, sempre tá faltando. Ó, então nós vamos continuar aí a parte da frente C, tá? Eu dei os protistas na aula passada. Aí agora a gente vai ver os poríferos. Eu até comecei alguma coisa para passar a evolução aí dos poríferos para vocês, mas eu vou retomar um pouquinho e aí dando sequência, tá? Não sei se depois na última aula dá para fazer a frente E, que é a introdução da genética, tá? Se der tempo eu começo alguma coisa aí hoje para vocês, tá? Eu vou compartilhando a tela aqui, o pessoal foi entrando, né? Aí vocês me falam se tá ok, se vocês estão vendo. Apareceu? Sim. Então tá bom. Vou começar então. Se alguém entrar e eu não perceber aí, vocês me avisam, porque eu não tô vendo aí. Às vezes aparece, às vezes eu não vejo. Vocês me avisam. Aí eu, semana passada, puseram no grupo, me aceita, mas eu não tava vendo, né, no WhatsApp. Mas aí acho que depois vocês me avisaram. Então, na sequência aí, por que a sequência? Já comentamos isso. Porque o protozoário é o ser vivo eucarionte que originou o ser vivo pluricelular. Então, eu tenho lá uma célula com núcleo, que segundo as teorias foi se juntando, um monte de célula foi fazendo colônia, elas foram ficando juntas, vivendo, né? Isso dava uma maior capacidade para as células sobreviverem. Então, a partir. Só um minuto, gente. A partir do momento em que a célula se juntou e formou a colônia, então a gente tem o ser vivo pluricelular, certo? Então surgem os pluricelulares. Quem são os pluricelulares? Os animais. Então é raro aparecer, mas se trouxer como metazoa, é o reino animal, tá? Então todos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Nenhum faz fotossíntese, né? E aí a gente vai ver os reinos, né? Os filos, desculpa. O porífero, que são as esponjas, os quinidários, a água-viva, a anêmona do mar, plateumintos, a planária, aí você vai ter a tênia, aqueles parasitas que a gente vai ter que rever, porque tem as verminoses, né, os ciclos que caem no vestibular, tanto dos plateumintos quanto dos nemateumintos. Então, aí vai ter a tênia solitária, que é a lombriga, ó, a planária, que é a plateuminto, a minhoca, que é o anelídeo, molusco, caramujo, lesma, polvo, lula, os artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos, né? Os equinodermos, que é o grupo da estrela do mar, e os cordados, que vão incluir todos os vertebrados, os mamíferos, os peixes, né? E os répteis. A gente vai estudar tudo de novo. Como vocês viram no finalzinho aí até o primeiro semestre inteiro, né? A gente viu os filos, dá para lembrar bastante coisa, tá? Então agora preocupem-se então, lembrar o filo, a característica geral do grupo e sempre comparar por que que um é mais evoluído que o outro, que são as características evolutivas, né? E pensar em um representante, pelo menos um exemplo de cada, de animal que de cada filo. Então, bem
A grosso modo, então a gente divide esses animais em invertebrados e vertebrados, certo? Os invertebrados, assim chamados, porque não tem coluna e crânio, né? Então vai desde o porífero, que é a maioria, até equinodermo. Lembrando que esses três são os grupos chamados vermes, né? Alguns até parasitas do homem. E os vertebrados, que vão estar dentro dos cordados, que é o último filo, porque tem coluna vertebral e crânio. Então, eles já têm uma estrutura protegendo o sistema nervoso, que é bem mais evoluído, né? Portanto, a gente chama de vertebrados, que é o peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Então, aqui a gente estuda, né? Revendo todas as características, inclusive evolutivas, e depois nos cordados a gente faz a mesma coisa, revendo as características evolutivas dos vertebrados, tá? Aqui que eu comentei a aula passada, ó. Dessa parte de animal, eu preciso lembrar da evolução embriológica. Então, aqui tem a fecundação, a mórula, a blástula, a gástrula e a neurula. A neurula é quando forma o sistema nervoso, né? Em alguns animais vão ter algumas estruturas que se destacam na embriologia. Então, aqui, ó, o que eu tenho que lembrar? Se o animal tiver só endoderme e ectoderme, é porque ele é diblástico, certo? Mas tem animal que vai ter também a mesoderme, então ele vai ser triblástico. Aí tem animal que o blastóporo, que é o buraquinho que forma aqui na gástrula, vai originar a boca. Aí ele é protostômio. E tem animal que vai originar o ânus. Aí ele é deuterostômio, certo? Eu acho que eu não mandei esses slides, eu mando hoje, tá? Assim que terminar essa aula, porque eu sei que alguns alunos gostam já de estar organizando as informações no caderno. Eu já mando aí, tá? Faço igual eu fiz semana passada, mando no e-mail da Maria Clara. Então, o blastóporo ou forma a boca ou forma o ânus. Aí eu tenho animais que, quando está formando o intestino, ó, vai formar uma cavidade próxima do intestino, que é o celoma, onde os órgãos vão se instalar. Só que tem animal que não tem celoma, então ele pode ser acelomado. Tem animal que forma um falso celoma, que é o pseudocelomado, e tem o celomado. Então, ó, aqui eu já tenho 3 características embriológicas. Com relação aos tecidos embrionários, é diblástico e triblástico. Com relação ao blastóporo, é protostômio e deuterostômio. E com relação ao celoma, que pode aparecer ou não. Então, ele é acelomado, pseudocelomado e celomado, certo? O que mais? Assimetria, porque tem animal que eu consigo dividir em 2 metades iguais e tem animal que não. Então, eu vou ter a simetria bilateral e a simetria radial. E aqui está representando, então, o celoma que eu falei, né? O plateuminto, que é acelomado, só tem o intestino. A lombriga, que é pseudocelomado, ela já tem a formação de um falso celoma. E o celomado, no caso, a minhoca, ó, cavidade ao redor do intestino, onde vão alojar os órgãos. Tá? Parece, gente, que é muita informação. Mas, quando a gente começa a associar os filos separados, a gente vai guardando. Tá? Então, aqui é como seria a provável evolução dos animais, né? O protista lá na base, porque eles vieram do ser vivo unicelular eucarionte. Aí as células foram se juntando, formando colônia. Aí surge o porífero, né? Aí o quinidário, que são os mais simples. E aí vai evoluindo. E aí os termos vão aparecendo, ó. Acelomado é o plateuminto, os demais são celomados e tem a lombriga que é pseudocelomado. Só que tem alguns que são protostômios, outros deuterostômios e assim por diante. Tá? Então eu elaborei aquela tabelinha para vocês. Aqui nessa só não tem a simetria. Quem tem o caderninho do ano passado, tem a tabelinha também, tá? Então pode estar usando aí a tabelinha para relembrar, porque é o aspecto evolutivo, tá? Dos animais. Então eu pus todos os filos, né? Porífero, selenterado, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodes e cordados, certo? De modo, a Bianca acho que caiu, é isso? Bianca, acho que ela já tinha entrado, já, ó.
Então, aí eu vou ter que associar. Então, desses filos, que eu coloquei o desenho para guardar o exemplo, né? Dos folhetos embrionários. A esponja, às vezes, a gente nem considera. Se você tiver que considerar a esponja, compara com o quinidário. Então, a gente considerou aí de blásticos, demais triblásticos. Isso eu tinha falado na última sexta, tá? Aí, que mais? Eu tenho aqui a origem do celoma. Então, na esponja não tem, nem considero, o quinidário também não, a partir de plateuminto, ó. Só que o plateuminto é acelomado, nemateuminto pseudocelomado, os demais já tem celoma. E o Ana, blastóporo? Oi? a Ana, Maria Clara tá pedindo pra você aceitar ela. Eu aceitei, mas será que não deu ela certo? falou que caiu. Deu certo, já aceitou. Ah, então tá. Então deixa eu voltar lá no slide. Apareceu de novo? Apareceu. Tá. O blastóporo, ó, que é o buraquinho, então que na esponja eu não considero, porque ela não vai ter nem boca nem ânus, né? Mas a partir de quinidário, então, até artrópode é protostoma e os dois últimos filos deuterostómios. Tá? Então, falar, eu vou ter que decorar a tabela? Não, devagarinho, filo a filo, a gente vai revendo e já vai associando, tá? Por quê? Eu preciso lembrar, o primeiro animal triblástico, que é o plateuminto. Aí eu sigo. Todos são? Fala. Os poríferos são acelumados? O porífero, como ele não tem tecidos organizados, ele tem um conjunto de células só, basicamente a gente nem considera o termo, tá? Porque ele não forma tecido. Se ele não forma tecido, muito menos celoma, né? Então, por isso que a gente desconsiderou aqui, tá? Então, o celoma a gente começa a considerar o início e a partir de plateuminto, certo? Então, os que está arriscado aqui, se você tiver que falar, vou ter que explicar, tá? Só separou animal que é celomado, acelomado. Aí você põe os poríferos acelomados, tá? Mas a gente nem costuma É. considerar esse detalhe aí, porque eles são muito simples, sem tecidos organizados, tá? Então, como eu ia falar aqui, ó, se eu lembrar que o triblástico começou no plateuminto, tudo que vem depois é triblástico. O celomado, o primeiro celomado é o anelídeo, tudo que vem depois é celomado. Tá vendo? E protostômios são só os dois últimos filos que não são, que são deuterostômio, que é a estrela do mar, e os cordados onde a gente tá, certo? Aqui, então, a teoria de como surgiu os pluricelulares. A primeira célula era uma bactéria, né, que surgiu de reações químicas, isso vocês estudaram lá no primeiro ano. As reações químicas formaram as moléculas formaram a primeira célula procarionte. Aí essa célula foi formando o núcleo, aí surgem os eucariontes, os protistas, e a partir do protista, então, surgem os pluricelulares. A união de células formou os pluricelulares. E aqui as teorias, né? Uma que não é muito aceita, que é a celularização, uma célula com vários núcleos foi dividindo, cada núcleo, então, virou uma célula, vamos dizer assim. E a mais aceita seria a colônia, que as células foram formando colônias, se juntando, porque aí uma ajudava a outra. E a esponja é um exemplo vivo disso, porque a esponja são várias células que funcionam meio que independentes, cada uma faz uma função, e esse conjunto de células meio que independentes fazem o bem comum do ser vivo. Tá? Uma célula está ajudando a outra. Então, essa hipótese é reforçada por conta da esponja, tá? Que não tem tecidos organizados. Ela é só um conjunto de células ajudando aí o animal, tá? Aqui está mostrando que algumas células, tal como a esponja vai ter, ó, tem flagelos, né? Aí essas células, então, são móveis, e aí vai mostrar que elas começaram, então, a fazer as colônias, né? De modo que uma célula passou a ajudar a outra. Deixa eu anotar aqui que a Vitória entrou. Então, colônia, simbiose, uma célula ajuda a outra, tá? Aqui, para comparar, ó, isso aqui é uma célula da esponja.
E o coanoflagelado é um protozoário. Então, a semelhança dos dois. Então, tudo indica que o ser vivo unicelular foi se juntando e originou o pluricelular, tá? E a evolução, né, básica aí, o ser vivo eucarionte lá na base de ancestral, mostrando que todos os pluricelulares vieram dele, mas à medida que a gente vai subindo a árvore aqui, os galinhos, o ser vivo vai evoluindo, tanto embriologicamente, que é a tabelinha, quanto características específicas de cada grupo que a gente vai ver, né? Ah, foi o primeiro a ter boqueianos, ah, foi o primeiro a já ter um sistema nervoso com gânglios, então a gente vai enfatizar tudo isso de novo, tá? Então, a pluricelularidade, a ideia de que as células foram se juntando, formando colônias para formar o pluricelular, certo? Aqui são algumas algas que é muito comum formar colônia, tá? Então, essa ideia de colônia ainda existe, tá? E aí, os animais, como essas células foram se juntando, né? A esponja não tem tecidos, mas vagarosamente a modificação genética foi acontecendo, de modo que foi aparecendo os primeiros tecidos. Então, a água-viva, que é o segundo filo, já apresenta alguns tecidos organizados, inclusive sistema de tecido nervoso, né? Aí, depois os tecidos, vai organizando, melhorando, formando órgãos, tá? E a gente já começa a definir cabeça, corpo, né? E aí vai formar os sistemas. Então, aí vai ter sistema respiratório, sistema digestório, órgãos do sentido, né? Para o animal captar mais estímulos no ambiente. Assim, a evolução, então, foi deixando o ser vivo cada vez mais complexo, certo? E aí a gente começa, então, lá no primeiro filo, que é o porífero, que é o animal mais simples. Lembra? Por que chama porífero? Poros, animais com poros. Então, eles não têm tecidos organizados, isso é, não tem órgãos, certo? Ele é um conjunto de células, muitas células, porque tem esponjas grandes, né? Que vão estar trabalhando em conjunto aí, uma ajudando a outra e mantendo o ser vivo aí como um todo, com todas as suas funções fisiológicas, tá? Aí eu coloquei o Bob Esponja, lembra? Porque existe aí uma comparação do reino animal dentro do desenho. Então, o Bob Esponja seria a esponja. Aí tem o Patrick, né? Que é a estrela do mar, do equinodermo. Tem o Lula Molusco, que é a do molusco, e assim por diante. Tem exercício até que coloca os personagens para a gente estar definindo qual filo é cada um deles, tá? Então, os poríferos, gente, todos têm poros e todos são fixos. E são muitas espécies, a maioria de mar. Por isso que a gente costuma falar esponja do mar, mas tem algumas espécies de água doce. Então, elas variam no tamanho, na cor, mas todas são bastante semelhantes, tá? Aqui elas vão ter uma abertura superior, que é o ósculo, os poros, que são os furinhos, e lá dentro, ó, ela é oca, forma o átrio, tá? Então, o que forma a esponja? Poros, átrio e ósculo. Basicamente é isso. E ela parece uma massa, né? De tecido até meio que durinha, porque ela tem uma sustentação. E quando a gente pega lá um pedacinho dessas células e observa ao microscópio, a gente consegue detalhar os diferentes tipos de células e as funções, tá? Então, os poríferos são os seres pluricelulares mais primitivos, por quê? Porque as células têm uma certa independência. Como ele não forma órgãos, as células meio que agem por si, fazendo cada uma a sua função. Césseis que são fixos, tá? E aqui ele coloca, então, que são poucas espécies de água doce, mas tem, tá? Então, aqui seria o que eu comentei, ó, os poros, para que serve? Para entrar água. Sempre a água entra pelos poros, cai no átrio, circula no átrio e sai pelo ósculo. Acho que vocês lembram isso, né? Por que que a água entra na esponja? Para ela tirar nutrientes, oxigênio, né? Para ela fazer a filtração. Então, a gente diz que a esponja é um animal filtrador,
né? Porque ela retira da água os nutrientes e o oxigênio, certo? Então é sempre nesse sentido. A água entra pelos poros, cai no átrio, circula no átrio e sai pelo ósculo. Pode ser ao contrário? Não. Ela nunca vai entrar pelo ósculo, sempre pelos poros, tá? E aí, determinando, então, aqui dá para ver, tá? As células, mas eu vou usar esse slide que é mais coloridinho, na apostila de vocês tem, né? Analisando no microscópio, eu consigo ver detalhes. A célula do lado de fora é uma célula achatada, que é o pinacócito, para revestimento. A célula que entra a água, que é oca, é o porócito, então para a entrada de água, né? Do lado de dentro do átrio é aquela célula específica da esponja, que é o coanócito, que tem um flagelinho. Aí perceba, ó, o flagelinho vai mexendo, mexendo, mexendo. Para quê? Para mover a água no átrio, porque aí a esponja vai poder se alimentar. E entre a camada de revestimento, que é o pinacócito, ó, e o coanócito que fica por dentro, tem uma camada gelatinosa, que a gente costuma chamar de mesogleia, né? E aí eu vou ter os amebócitos, que são essa célula aqui, ó, que anda como uma beba. Por quê? Porque ela vai pegar os nutrientes e vai distribuir por toda a esponja, e as espículas, que parecem esses palitinhos durinhos aqui, que vão fazer a sustentação do animal. Tá vendo? Ela não tem pele, mas o pinacócito seria o que funciona como pele, revestimento, né? Ela não tem estômago, ela não tem pulmão, mas o coanócito é que vai absorver os nutrientes, digerir os nutrientes. Ela não tem sangue, mas o amebócito vai distribuir todos os nutrientes e os gases para todas as células, certo? E ela não tem sistema de sustentação, esqueleto, mas a espícula funciona como um esqueleto. Então, por isso que eles falam, ela não tem tecido organizado, ela não tem órgãos, mas as células se uniram aí de uma forma colonial e resolvem todas as funções vitais de um animal, certo? Então, aqui, ó, só para lembrar, quando eu vou falar do coanócito, que é a célula mais característica da esponja, ele move a água no átrio, ele absorve o nutriente, ele digere o nutriente. Portanto, a esponja faz digestão intracelular. Ela não consegue comer alimentos grandes, primeiro porque não passa pelos poros, né? Só passa plâncton, e segundo porque é a célula que digere, não dá para digerir coisa grande. O coanócito faz trocas gasosas, pega o oxigênio, joga o gás carbônico fora e elimina resíduos, excretas, como se fosse uma urina que a célula está produzindo excretas nitrogenados, é o coanócito que vai jogar no átrio, certo? Então, pinacócito reveste, porócito entrada de água, espícula sustentação, amebócito distribui os nutrientes, os gases, e o coanócito move a água, absorve nutriente, digere o nutriente, faz trocas gasosas e elimina resíduos. Tá? Tudo isso eu tenho que saber. Normalmente, ele te dá um desenho da esponja, às vezes ele te dá o nome da célula, indica a célula e pede a função dela, para que ela serve, certo? Lembrando aqui, ó, porífero não tem sistema nervoso, células nervosas, tá? Tem um videozinho lá que eu passo para vocês, passei, né, lá no segundo ano, da esponja, um videozinho curtinho de 10 minutos, aí o mergulhador ia lá com uma faquinha, cortava a esponja para fazer análise no laboratório de microscopia das células e de certo modo, ela não tem dor, ela não sente nada, porque não tem sistema nervoso, tá? Simetria, que é aquela historinha se é bilateral, se a simetria é bilateral radial, o que vai acontecer? Aqui não tem simetria, porque o formato varia, o tamanho varia, então a gente diz que elas são assimétricas. Então, eu não considero simetria, tá? E aí, então, tá falando das células que funcionam meio que individuais, então não formam tecidos. Tudo bem? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não? Como chama as células que reveste?
A célula que reveste é essa aqui, achatadinha, o pinacócito, tá vendo? Ó, ela Uhum. fica aqui do lado de fora da esponja. Aqui talvez Uhum. dê para ver também, ó, tá vendo? Ó, como se fosse uma pele, ó, o pinacócito. E o coanócito fica por dentro. No meio da camada gelatinosa, o amebócito e as espículas, certo? Aqui, ó, é uma foto em uma imagem de microscopia eletrônica do ósculo de cima da esponja, para a gente ver os flagelinhos. Então, aqui seriam os coanócitos, ó, na borda do átrio, e os flagelinhos mexendo ali o tempo inteiro para mover a água no átrio, tá? Aqui, eu acho que eu até comentei, não me lembro, eles fizeram um experimento e colocaram uma tinta do lado de fora da esponja, tá vendo? Uma tinta verde. E eles perceberam que rapidinho essa tinta começou a sair de dentro da esponja. Ó, aqui dá para ver bem. Por quê? Porque a esponja tem essa fisiologia, ela absorve a água, tudo que entra pelos poros e sai pelo ósculo. Então, quando ela absorve a água pelos poros, ela vai retirar os nutrientes. Então, aqui está mostrando a fisiologia básica dela. Absorve a água pelos poros, a água vai circular no átrio, ó, e sair pelo ósculo. Então, nesse momento em que a água está circulando no átrio, é que ela vai estar absorvendo os nutrientes e os gases, que ela vai estar se alimentando, né, e respirando, certo? Aqui, ó, vai aparecer 3 tipos de esponja. Nomes, eu não vou cobrar, mas o que eu quero que entenda, ó? Tem uma esponja que chama asconoide ou ascon. Ela tem um átrio grande, tá vendo? Fisiologia é igual. A água entra pelos poros, cai no átrio, sai pelo ósculo. Ela é ascon, tá? Aí eu vou ter uma esponja que vai ter um átrio um pouquinho reduzido, que é a ciconoide ou sicon. Tá? Então, é o átrio um pouquinho menor. E tem uma terceira, que é a leuconoide ou leucon, que ela não chega nem a ter átrio, ela tem canais. Então, as 3 juntas aqui, ó, ascon, tipo sicon e tipo leucon. Não precisa saber o nome, mas o que varia de uma para outra? O tamanho do átrio. Quanto menor o átrio, mais acumula a água ali, os nutrientes, e mais fácil para ela absorver. A mais comum é essa, com um átrio grande, mas existem esponjas de átrios reduzidos, que então facilita a absorção de nutrientes, certo? A gente não tem muito tempo aí, que eu sei que vocês têm que se preparar para outra aula, mas eu vou terminar essa partezinha aqui, ó. As esponjas, gente, elas têm, então, a espícula. A espícula é uma estrutura que funciona como um esqueleto. E eu tenho que todas as espículas são de natureza inorgânica. O que é isso? Ela é formada de sais minerais, calcário ou sílica, de modo que ela é durinha, tá? Tanto é que se a gente manipular uma esponja com espícula, ela é meio, vamos dizer, áspera, tá? Por conta das espículas. E tem um tipo de esponja que tem um esqueleto formado de material orgânico, que é a espongina, é uma proteína, não sei se vocês lembram disso. Então, a esponja de esqueleto orgânico, que é a espongina, quando ela morre, fica a fibra de proteína, que é essa espongina, e ela é macia. Então, elas podem ser usadas como esponjas de banho. Tá? Então, às vezes aparece isso. As que têm espícula, não, porque elas vão até machucar a pele, porque é durinho, né, a espícula. Agora, o esqueleto orgânico é macio. Então, ele é de fibra de espongina, de proteína. Então, vai ter um exercício lá na apostila que vai enfatizar o tipo de sustentação. Então, ou é de material inorgânico, que é a espícula, de calcário ou sílica, ou é de material orgânico, fibra de espongina. Certo? E aqui está mostrando as espículas, ó. As espículas variam muito na forma, no tamanho, e elas são meio que importantes na hora de classificar a esponja. Então, vamos supor, vai lá o mergulhador, o biólogo, e coleta resíduos no fundo do mar e encontra espícula, dessa forma aqui de estrelinha, por exemplo. Aí ele vai saber
a espécie da esponja que viveu ali pelo tipo de espícula que ele encontrou. Então, eles falam que ela é meio que a impressão digital das esponjas, dá para identificar a espécie da esponja pela espícula, porque tem uma variedade muito grande de tamanhos, de formas, quando vista ao microscópio, que varia de espécie para espécie. E ó como que ela se dispõe na camada gelatinosa, ó. Fica bem juntinha uma da outra, de modo a formar tipo um arcabouço aí, por isso que dá sustentação para a esponja, tá? E os formatos são bastante variados, certo? Você tem aí muitos tipos de espículas. Eu vou parar aqui, tá? Porque eu sei que daqui a pouquinho vocês têm outra aula, eu também não quero ficar aí meio que atrasando vocês para outra aula. Na sequência, a gente vai ver a reprodução. Eu não vou falar de quinidários, tá? Porque quinidários está na apostila 3, então eu vou manter a mesma sequência. Então, aí a gente vai fazer a esponja e eu vou fazer, se der, a frente E. A frente E é a base da genética, o comecinho da genética é rapidinho, tá? Então, aí a gente talvez consiga adiantar aí para depois já estar começando a outra apostila. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Vou abrir um pouquinho a câmera aqui para vocês me verem, né? Vocês não estão com saudade? Eu tô com saudade. Alguma pergunta? Não? Vocês estão acordados? Vocês estão dormindo? Kaique tá quietinho Como é hoje. que Kaique tá Eu ainda não quieto. sei se eu tô acordado ou se eu tô dormindo, mano. Você não tomou um café para acordar? Um café forte? Não? Não deu tempo nem de fazer hoje, Ana. Eu acordei só pra sua aula mesmo. Então tá bom. Aí na outra aula, espero que vocês já estejam mais acordados, né? E aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, então na próxima aula vocês vão estar fazendo. Eu vou tentar, então, já mandar os slides aí dos poríferos, tá? Para a Maria Clara e ela passa no grupo, tá bom? Aí a gente continua na outra aula. Até daqui a pouco, então. Tchau. Até. Tchau, Ana. Tchau. Tchau. Tchau, até.